sentado, mas fosse um crente de joelho, clamando a Deus, para no outro dia estar de pé, clamando, orando e falando do poder de Deus nas praças, aleluia. Então foi da vontade de Deus que nós estivéssemos aqui nessa noite, para que nós pudéssemos aqui nessa noite conversar um pouco da vontade de Deus, dos projetos de Deus, para a minha vida como pastor nessa igreja, para a sua vida como corpo de Cristo. E eu não sou mais nada do que você nesse momento, apenas um pregador da palavra. E a palavra de Deus nos mostra que a obra de Deus, ela é uma obra que nós ministramos a semana atrasada, que nós temos que conquistar as pessoas, porque está escrito na sua palavra, ir lá fora e constranger as pessoas a entrarem, não por força, nem pelo poder, segundo Isaías diz, mas constranger pelo amor, de forma tal, que as pessoas entrem na casa do Senhor, elas optem, elas desejem estar na casa de Deus, ao invés de estar no mundo, por causa da minha e da sua atitude, porque nós somos homens e mulheres convertidos, verdadeiramente, como diz a palavra, nós somos homens e mulheres verdadeiros discípulos, não somente discípulos, nós somos verdadeiros discípulos, e você vai entender a definição correta, segundo a palavra, porque ela por si só se explica, ela é textual, vai nos identificar o que é o verdadeiro discípulo. Esse seminário de ontem, irmãos, ele abriu assim um leque, não foi, pastor Alderon, pastor Naldo? E as pastoras, George esteve conosco, Beto e a irmã Beth, Jaque e a nossa irmã Lília. Mas Beth, a palavra de Deus diz que é uma só carne e um só não. E aquele seminário ontem, irmãos, abriu meu coração mais ainda. Eu vinha para cá e eu dizia para a Luziane, minha filha, o amor que eu tenho pela obra de Deus, ele reacendeu de uma forma que eu passo por cima de um trator. Irmãos, eu estou de um jeito, olha, você me abençoe. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você me abençoe enquanto nós somos pequenos, porque quando nós formos grandes, nós vamos te abençoar. Creia. E eu pedi a Deus ali no monte uma palavra para as famílias. No momento do choro, porque a gente sabe do problema de cada família, da necessidade, às vezes não é um problema, é uma necessidade. E Deus só colocou no meu coração apenas uma palavra: crê somente e verás a glória de Deus, aleluia. E eu posso duvidar de Deus num negócio desse, irmãos? E o seminário ontem, ele reavivou essa chama no meu coração, no nosso coração, na verdade. E que a igreja, as ovelhas, elas não é, representam, elas, como elas são, não, elas, é como se representam o que está no pastor. Se o pastor está angustiado, está triste, a igreja está triste. Se o pastor está abatido, a igreja está triste. Se tem problema, a igreja também. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que o pastor, ele é o anjo da igreja. As bênçãos vêm pelo pastor, vai para a igreja. Se aqui tiver o pecado, não chega a tua prosperidade, não. Não chega a tua alegria, não, talvez eventualmente, mas espiritualmente as tuas bênçãos, as bênçãos das ovelhas são impedidas, porque está assim no livro de Hebreus. Olha, procura saber o estado das tuas ovelhas. Mas nós não podemos nos preocupar, irmãos, apenas com o aprisco. O Senhor não nos chamou só para cuidar do aprisco. O Senhor nos chamou para ir lá fora. Nós temos que sair do quadrado. E aí, irmãos, nos últimos tempos as igrejas têm mudado muito. E nós devagarinho estamos acompanhando. Aqui é acolá contra a vontade. Mas a gente tem acompanhado uma pinturazinha preta, um negocinho, né? Tem mudado algumas coisas. O que eu posso fazer? Nós somos uma igreja contemporânea. Não pode ter exageros. Mas o importante disso, irmão, dessa mudança que está acontecendo na igreja, a coisa mais linda que está acontecendo na igreja é que os pastores das igrejas que estão verdadeiramente cumprindo o ídolo do Senhor, eu quero falar para você da grande comissão. As igrejas que têm a consciência certa, eles têm se multiplicado nos membros, eles têm se multiplicado nas ovelhas. Não tem havido mais, irmãos, aquela concentração no pastor. Sabe por quê, irmãos? Porque todo o potencial que está no pastor, ele tem se espalhado com as ovelhas.
todo aquele dom, aquela vontade, aquele poder que Deus tem empoderado, aquele empowerment, o pastor tem se sentido empoderado, aquilo, Deus, com a mudança da igreja, a modernidade da igreja, do lado bom da igreja, tem passado para as ovelhas, e as ovelhas têm multiplicado isso, e queira ou não queira, assim, o ide do Senhor tem se cumprido. E amados, até parece que é tudo perfeito assim, mas não é não. Ontem nós vimos uma estatística que somente entre 4% e 5% das igrejas do Brasil são igrejas que realmente estão crescendo. Mas não é porque estão crescendo de qualquer jeito, não. São as igrejas que estão crescendo da forma saudável. E nós somos uma igreja, pela responsabilidade que Deus tem nos dado, que nós haveremos de crescer de uma forma saudável. As igrejas, cada dia mais, elas têm experimentado, irmãos, a maioria das igrejas, momentos de estagnação, momentos de paralisia, momentos até de morte. A igreja, às vezes, ela tem uma certa quantidade de pessoas, mas é uma letargia só. Muitas igrejas, amados, têm vivido essa dura realidade. Por outro lado, você olha para o contexto de 5% das igrejas, que eu não quero dizer aqui o percentual em números reais, porque não foi dado. Você repara que algumas igrejas estão realmente crescendo muito, ou seja, estão evangelizando muito, estão trabalhando muito para o Senhor. Diga aí, glória a Deus. Amém, irmãos. Que existem crentes que têm a consciência sim, que foi chamado como cooperador da obra de Deus, aleluia. Amado, saiba disso, eu e você fomos convocados pelo Senhor, como cooperadores da sua obra. E aí eu pensando, querido, então, qual é o propósito de Deus na vida do pastor, irmão? Qual é o propósito de Deus para a vida, para a existência, para um ministério que seja frutífero? Qual é o propósito de Deus? Se não for alcançar mais vidas. Ei, meu santo, nós não podemos nos conformar com essa condição hoje, não. Irmã Leide, irmã Lília, irmã Alda, doutora Carla está conosco desde o começo, Naldinha e Amanda, desculpa alguém que eu esqueci aqui, pastor Alderon está conosco desde o começo, a irmã, como é o nome dela? Cleane, que é difícil, meu Deus do céu. O irmão Glauber Adarce, que Deus com meu irmão, era um punhado de 8 pessoas, nós temos cadeira cheia, isso aqui está satisfeito para nós? Não, irmão, jamais. Tivemos momentos de comunhão na casa da irmã, ele disse, pastor, um dia vai ter 50 cadeiras, e nós nos alegrávamos, irmão, mas esse não é o propósito. 50 cadeiras com crentes, 50 cadeiras com não crentes, pessoas novas entrando nesse lugar, aceitando Jesus, tendo uma vida consertada, reparada, salva pelo Senhor. Amém, amados, que nós estamos aqui com todos os amados, a maioria já é cristã, mas alguns foram alcançados nesse lugar. Eu estou até sentindo falta de um casal que não veio hoje aqui, puxar a orelha dela amanhã. Então qual é o propósito de Deus para o pastor, para o ministério próspero, irmãos? Deixa eu falar para você, Deus tem grandes propósitos na nossa vida como igreja, como corpo de Cristo. Deus quer nos transformar, irmãos, em pescadores de homens. Posso ouvir o amém? Deus quer nos transformar em pessoas que têm compaixão por aquelas pessoas que estão se perdendo lá fora. Irmão, aquela pessoa que está lá fora, que ainda não aceitou Jesus como você, essa pessoa vai arder nos quintos dos infernos. Misericórdia. Lucas 17:19 fala claramente como é um inferno, quando aquele homem rico diz, pai Abraão, que é uma teofania ali, como se fosse Deus, manda esse próprio Lázaro tocar ali ao dedo na água e tocar na minha língua, porque eu estou ardendo em chamas. O inferno não é um lugar de água fresca não, irmãos. E por que é que aquele homem diz, pede a esse homem para melar o dedo dele aí, na dose de uísque, lá na cerveja, no vinho? Não, irmãos, porque essa é a realidade dele, é na água, porque a água é a palavra, aleluia. E Deus quer nos transformar em pescadores de homens. Olha a base.
Abre comigo novamente Mateus 4, 18 a 22. Mateus 4, 18 a 22. Mateus 4, 18 a 22. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz a palavra: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse: segue-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou também, e eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, o seguiram. Querido, sabe qual é o primeiro momento de Deus aqui, quando Jesus fala para Pedro, Tiago, e André e João? Ele dá uma ordenança. E Jesus, ele nos deu uma ordenança: venham comigo, comunidade cristã vinde, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia! Irmão, nós temos que entender a essência do Evangelho. Hoje alguém publicava no Facebook e dizia assim: nós precisamos ainda andar em igrejas que dizem que o inferno existe, que o céu existe, mas que o inferno também é a realidade. Parece que está faltando isso, irmão. Eu não sou contra a igreja coach, não. Eu tenho minhas críticas que não são veladas. Vocês sabem, é porque eles só falam da coisa boa. Ei, antes do inferno também, do céu também existe inferno, irmãos. E muitas vidas estão indo para o inferno, e o Senhor tem nos confiado essas vidas. Você sabe qual é a primeira vida que o Senhor vai nos cobrar? A sua esposa e o seu esposo. Ei, querido, a tua esposa é aquela pessoa maravilhosa que Deus colocou nas tuas mãos para você ajudá-la, não é forçá-la, ajudá-la a ir para o céu. Ei, o teu esposo, essa pessoa maravilhosa que Deus colocou do teu lado, para você ajudá-lo a ir para o céu. Ei, os teus filhos, as tuas filhas, são essas criaturas, essas coisas lindas, maravilhosas que Deus te deu, para você ajudá-los e ajudá-las a ir para o céu. E muitos de nós não temos nos preocupado com a nossa família. Viramos rato de igreja, mas que a nossa família que se lixe. Irmão, faz quanto tempo que você orou, que você se sacrificou, não, que você se santificou, que você fez uma consagração pela salvação dos seus pais, dos seus irmãos, aquele irmão chato que você tem, da sua mãe, do seu pai? Quando foi? Jesus vai lhe cobrar isso. Sabe outro momento que eu vejo na palavra de Deus, irmãos? É que o nome do Senhor é glorificado quando nós damos, isso aqui é interessante, quando nós damos frutos. Não, irmão, em Deus é sempre o absoluto sintético. Em Deus é sempre uma progressão geométrica. Em Deus é sempre mais. Ele nunca diz que nós somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores. A sua palavra também diz que o que o Senhor tem para nós é abundantemente, já era bom, não. Ele diz abundantemente mais do que nós possamos pedir ou pensar. Mas a palavra também de Deus diz que Ele é glorificado quando nós não damos fruto, mas quando nós damos muitos frutos. Diga glória a Deus. Dar fruto, irmão, não é suficiente. Crer em Deus, minha santa, não é suficiente. Você tem que crer em Deus e confessar Jesus como Senhor e Salvador. Eu te provo isso. Palavra de Deus, em João 15, abra comigo aí João, Evangelho de Jesus segundo São João, capítulo 15, a partir do verso, capítulo 4, João 15, verso 4, uma das partes mais lindas da Bíblia, João 14, 15, 16 e 17. João 15, verso 4 ao 8 diz assim: está em mim e eu em vós, como a vara em si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo que arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Verso 8: nisto é glorificado o meu Pai, que deis o quê? Muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Sabe o que é uma coisa que a gente sabe, mas precisa de alguém fortalecer? Ontem,
O pastor Wagner, ele trouxe essa revelação para nós. Você lê Bíblia, vê, mas tem uma hora que tem que ter alguém para revelar para você. Quando nós analisamos esse versículo, ele diz, vocês darem muitos frutos. Não diz que se você der fruto, você é só discípulo, não. Nós temos que ser discípulos e glorificar a Deus. E nós só glorificamos ao Senhor, irmãos, quando nós damos muitos frutos. Não fala não, só pensa. Quantas vidas, estou falando para as pessoas da igreja, não os visitantes. Quantas vidas você alcançou para Jesus no último ano? 365 dias. Quantas pessoas você falou do Evangelho para ela? Somos discípulos de Jesus. A Bíblia diz que os discípulos fazem o que o seu discipulador faz, no caso o Senhor, o seu mestre faz. Quantos? Olha como nós somos uma igreja falha, irmãos. Olha como nós estamos fora do propósito de Deus. E eu estou trazendo isso a riste à igreja, assim na cara da igreja, porque a partir de mim, para que nós tomemos essa consciência que nós precisamos despertar para a necessidade de dar muito fruto. Sabe por quê, irmãos? Porque a maioria das pessoas produz muito pouco fruto, e a maior parte não produz fruto nenhum. E isso diante de Deus é para ser vergonhoso, irmãos. Não é para nós termos somente vergonha de um pecado, de um deslize. Não, na minha vergonha diante de Deus, irmãos, diz a palavra do Senhor lá no livro dos Êxodos, não devemos chegar diante do Senhor com as nossas mãos vazias. Ali está falando de bens, mas vamos espiritualizar a coisa. Não devemos chegar diante de Deus sem uma alma viva sequer apresentada ao Senhor. Conheço, irmão, pessoas com muitos anos de crente, convertido, que nunca levou ninguém aos pés da cruz. Eu não sei se essa pessoa é você, mas se for que nessa noite você se arrependa em Deus e assuma um compromisso do Senhor de falar do seu Evangelho, porque você não vai para o céu, porque alguém falou do Evangelho para você. E nós nos conformamos porque alguém pagou o preço por nós. E sabe por que você vai para o céu, irmão? Porque alguém foi treinado para falar da palavra de Deus para você. E esse é o propósito da nossa igreja, vamos ver mais tarde. É treinar pessoas para pregar o Evangelho. Esses dias, há uns 3 meses atrás, eu estava num congresso, já falei aqui, num congresso de missões ali com o pastor Alderon e a missionária. E o pastor lá de fora, ele disse, oi, que os pastores não foram feitos para ser babá de crente, mas foram feitos para enviar as ferramentas de Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? É isso, irmão. Você já é um crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus. O máximo que nós podemos fazer é orar por você, pagar um preço de oração, de jejum. Mas sabe quem resolve a tua causa e a minha? Só Jesus na causa. Dê glória a Deus, que é só Jesus. Que não é o governo, não são os pais, não é o homem. E aí nós somos desafiados, irmãos, para esse ano nós alcançarmos pelo menos você sabe que é uma unidade, uma pessoa para Jesus. Imagine se nós aqui assumimos o compromisso diante do Senhor, e nós alcançarmos uma vida para Jesus, nós trouxermos essa pessoa, nós discipularmos essa pessoa, nós batizarmos essa pessoa, e cumprir o que está lá em Marcos, e Marcos 28, 18, se nós discipularmos, enviarmos essa pessoa, pra vocês terem ideia, não cabe mais nesse lugar aqui, ó. Se você alcançar uma vida, sabe aquele projeto, eu mais um? Esse é o desafio de Deus para nós, sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz, meu irmão, que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Não se preocupe em ganhar multidões, não. Porque pela presença de Deus, do Espírito Santo na tua vida, Ele vai te usar para você alcançar muitas vidas. Mas trace um alvo na sua vida, para você alcançar pelo menos uma vida, durante este ano. Eu entendo que é um alvo muito factível de a gente atingir, qualquer um de nós, porque é somente uma pessoa. E eu queria que você se avaliasse, de Senhor, eu sou só crente mesmo, crente evangélico, crente de igreja, ou eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus?
Sabe, irmãos, as igrejas, os pastores têm a obrigação de trazer o evangelho às claras para as pessoas. Nós não podemos estar brincando de igreja, irmãos. Nós não podemos achar que a gente vem a um show. Nós não podemos achar que a gente vem para um momento social, nos encontrar com os amigos maravilhosos. Não, isso não tem nada de mal, isso é maravilhoso. Mas o nosso objetivo aqui é nós celebrarmos o que nós fizemos durante a semana para o Senhor e por nossa família e por nossas vidas. Então que nós possamos fazer essa autoanálise, nós possamos nos tornar verdadeiros discípulos de Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus tinha uma missão. Se Jesus, melhor dizendo, se o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Ele tinha uma missão, quanto mais eu e você. E eu lhe convido a abrir em João 17, só mais uma página na frente, do versículo 1 ao 4, diz assim: Jesus falou essas coisas, e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, aquela oração sacerdotal dele, linda, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a Jesus Cristo, a quem enviaste. 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Diga aleluia. Irmãos, olha que interessante. Aqui a palavra nos ensina que Jesus, Ele está aqui, ainda como homem, ainda como filho de Maria, como filho de José, irmão de Tiago, com aquelas duas irmãs e outros tantos irmãos que a Bíblia não cita outros, a quantidade. Estava como homem e já dizia: Pai. Na oração sacerdotal, ele dizia: Senhor, eu já te glorifiquei. No verso 4, ele diz: eu te glorifiquei na terra, tendo consumado. Gente, o que é consumar? Concluir. Muitos de nós associamos que a vinda do Senhor foi exclusiva para a morte da cruz. Não somente, irmãos. O Senhor veio para cumprir um objetivo, uma meta. O Senhor veio para cumprir um propósito. E a palavra de Deus, Ele mesmo diz: Senhor, eu te glorifiquei, antes mesmo de ir para a cruz. E o que foi que Jesus fez antes de ir para a cruz? Quando Ele disse que Ele cumpriu a meta, o objetivo dele, glorificou a Deus. Como é que Jesus poderia estar prestando conta a Deus Pai Todo-Poderoso, sem antes mesmo ter morrido, ter sido sacrificado ali na cruz? E aí, quando nós estudamos os evangelhos, nós descobrimos que o Senhor, que o Senhor, antes de se entregar na cruz, que ali foi voluntário, a palavra de Deus, Ele está se referindo aqui, irmãos, é que Ele cumpriu a grande comissão. Ele ensinou as pessoas, Ele alcançou vidas para a vida eterna. Essa foi a missão de Jesus. Essa é a minha e a sua missão. Nós entendemos, irmão, que a missão do Senhor, aqui no versículo 4, é de fazer discípulos, e de capacitar esses discípulos, conforme está na sua palavra, e enviar também essas pessoas, para dar continuidade à obra de Deus. Ei, você acha que está aqui por quê? Se Jesus veio há mais de 2000 anos, é porque alguém tem dado continuidade a isso, irmãos. E nós, como igreja, precisamos ter essa consciência de dar continuidade à sua obra. Nós precisamos compreender que a obra que nós estamos executando, que nós estamos fazendo, ela tem que ter continuidade. Nós não podemos chegar ao final do ano, amados, e ter apenas 50 pessoas aqui dentro, não. Nós temos que chegar ao final do ano sem caber mais aqui dentro, aleluia. Pelos olhos da fé, irmãos. Mas só a fé não resolve. Diz a palavra de Deus, Tiago no capítulo 4, ele diz que a fé sem obras é morta. Ele diz: olha, você tem fé? Pois eu vou te mostrar pelas minhas obras que eu tenho fé. Se você tem fé que Jesus é teu Salvador, que Jesus é esse que cura, salva, restaura, que também te trouxe, então coloque em prática essa tua fé, e vamos nos dar os braços, vamos nos dar as mãos, e vamos invadir o Cariri, irmãos, e alcançar as famílias para Jesus, aleluia.
Esse é o alvo da igreja, amados. Eu não vou me conformar, queridos. Eu não vou me conformar. Eu não vou me alegrar se eu continuar mais um mês aqui, chegando aqui, e a igreja sempre tem lugar do pingado. Dirá o nosso Senhor Jesus. Eu não estou lhe colocando jugo pesado. Não, irmãos. Eu só estou lhe chamando a atenção. O motivo pelo qual a palavra do Senhor diz, lá no livro de 1 de Coríntios, capítulo 11, no verso 22, quando lá no momento o Senhor diz, olha, aqueles que não sabem reconhecer o sacrifício de Jesus, que não sabem identificar aquele sacrifício, o escritor de Hebreus diz assim, você ainda não sofreu nadinha de um sofrimento de sangue e já quer desistir? O escritor aos Gálatas diz claramente, o apóstolo Paulo diz, ó insensato Gálatas, vocês não têm vergonha? A igreja precisa ser chamada a atenção. Chega de tanta palavra bonita do altar, irmãos. Nós temos que invadir o Cariri, amados. Nós fomos chamados para isso. Eu e você. E isso não é de qualquer jeito, irmãos. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos delega. Você sabe o que é delegar? Não é jogar, não. É nos dar e nos apoiar. O Senhor nos delegou a grande comissão. A grande comissão que nós lemos em Mateus 18. Eu vou ler para você, para não ter erro de a memória falhar. No livro do Evangelho segundo São Mateus 28, 18. A grande comissão. A palavra de Deus diz assim. E chegando Jesus para ele, diz, portanto, ide, é uma ordem, está no imperativo. Ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Irmãos, é muita honra servir ao Senhor. E eu digo, vez ou outra aqui, talvez você se sentisse honrado, se o nosso prefeito chegasse aqui e lhe convocasse para uma secretaria. Talvez você se sentisse honrado, se o nosso governador lhe convidasse para servir numa secretaria do Estado. Talvez você se sentisse honrado, se o presidente lhe chamasse aqui para servir no ministério. Ei, você é ministro de Deus, aleluia. Você é servo do Rei dos Reis. Não existe maior honra a um cristão verdadeiro do que servir ao Senhor. Ei, amigo, não existe, meu irmão, minha irmã, não existe menor grau e maior grau, maior valor, menor valor que um ministério na igreja. A pessoa que abre a porta, ela é tanto quanto importante quanto o que prega. O que prega é tanto quanto importante quanto aquele que está lá com a criança. É tanto quanto aquele que toca. É tanto quanto aquele que recepciona. Não existe mérito de maior ou menor. Nosso mérito é maior, amados. Todos nós somos nivelados por cima. Tenho testemunhado na igreja que quando nós aceitamos Jesus, eu vim logo à frente, quando a minha família foi alcançada por completo. E eu puxei na calça do paletó do meu pastor e disse, pastor Nélio, eu sou o Isla Cianci, minha esposa e meus filhos. Nós estamos aqui para servir na casa do Senhor. E ele, muito bem. Quando foi no outro dia, na terça-feira, no culto da vitória, fui para ele não disse nada, pastor, eu quero fazer o seminário. Ele disse, não pode, você tem que passar pelo menos um ano como crente, para saber se você realmente quer ser crente. Pois eu quero trabalhar na obra de Deus. Aí ele me escalou, me deu uma honra de ser o vigia da porta do banheiro dos homens, e a Luzaneide era vigilante da porta do banheiro das mulheres. E passamos um tempo, irmão, e não pouco. Todo culto, nós cuidávamos do banheiro masculino e do feminino. Depois nós fomos promovidos, e aí nós fomos promovidos para cuidar do bebedouro, porque sabe onde tem bebedouro? É bagunça. E eu cuidava do bebedouro dos adultos, e a Luzaneide do bebedouro das crianças. Passamos um outro bom tempo, fomos promovidos novamente. E aí fomos ser recepcionistas da igreja. Recepcionava de manhã e no culto da tarde. E aí Deus foi honrando. Deus foi honrando, Deus honrando. Irmão, não existe maior honra do que servir na casa do Senhor. Aleluia. Sinta-se dignificado, digno.
Sinta-se honrado por se vir na casa de Deus. E aí, meu irmão, essa delegação ela foi nos dada. E o nosso foco, o nosso norte, a nossa direção, o nosso principal trabalho a ser realizado é esse: é evangelizar, alcançar vidas. Nós precisamos avaliar, irmãos, se o nosso ministério, se a comunidade cristã vida está obedecendo o ídolo do Senhor. Se não for, é ajuntamento. E Deus não está no ajuntamento, Ele está com a sua igreja. Eu estou lhe desafiando nessa noite. E eu quero lhe deixar mais preocupado ainda. A colheita é urgente. Diga urgente. A colheita é urgente. Você entenda isso. Em João 4,35, a palavra do Senhor, é lindo esse trecho da palavra de Deus. 4,35 do Evangelho de São João. Ele diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Dá um glória a Deus aí, irmão. Me emociono com esse trecho. Queridos, se você olhar para Juazeiro, uma vez disseram, eu vou levantar essa estatística, ver se é verdade, que Juazeiro tem 502 igrejas. Eu vou ver no IBGE amanhã, a última estatística, quantos crentes tem, cristãos, tem no nosso Cariri, e vou falar para você no próximo domingo. E nós vamos nos espantar, irmãos, com a quantidade de pessoas que ainda não conhecem Jesus. Elas conhecem a religiosidade, elas conhecem a igreja de pau, elas conhecem os Baals da vida, os Baals da vida, elas conhecem as torres de bronze, as torres de vidro, as torres de gesso, mas elas não conhecem Jesus, e estão como um rio, uma torrente de águas, indo para o inferno. Por isso que é urgente. E nós aqui no Juazeiro do Norte, no Cariri, irmãos, eu vou tomar a palavra que aquele homem disse ontem. Nós estamos diante da possibilidade de fazer uma das melhores colheitas da história do cristianismo aqui no Cariri. Não se faz evangelismo dando cesta básica. Sim, vou criticar sim. Não se faz evangelismo fazendo bingo. Se faz evangelismo é pregando a palavra. As pessoas têm que entender que aceitar Jesus significa se negar a si mesmo, significa se negar às suas boas vontades, os seus bons prazeres, significa muitas vezes perder bens, perder família, perder amigos. O interessante é que toda vez que as pessoas aceitam a Jesus, ela só tem a família da igreja, porque os amigos não querem mais ela, porque agora ela não fuma mais, ela não bebe mais, ela não se prostitui mais, ela não mente mais, ela não corrompe mais, ela não é mais digna de viver nesse meio. Graças a Deus. Salmo 1 para eles, aleluia. É urgente, irmãos. Nós precisamos nos organizar para isso. E essa colheita, ela é urgente, ela exige isso de nós. Nós temos que aproveitar, irmãos, todos os momentos da nossa vida, durante o dia, durante a semana. Está parado no ônibus, lança ali uma semeia, a palavra de vida. A palavra de Deus diz que é bem-aventurado os pés daquele que semeia a sua palavra, aleluia. Não é bem-aventurado os pés daquele que mente não, que engana, que usurpa não. Tão fácil, amados. Não se preocupe, nós não vamos ganhar o mundo inteiro. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e do mal é o Espírito Santo. Sabe qual é o problema, irmãos? Da grande ceifa é a necessidade de trabalhadores. Sempre. Até mesmo na época de Jesus, na época do Senhor, tinha necessidade do trabalhador. E aí ele diz: clame, ele não diz peça ao Senhor da seara. Clame ao Senhor da seara por trabalhadores. Precisamos clamar, irmãos. Nós chamamos vigília aqui na igreja. Sabe quantas pessoas vêm? 4. Estou botando 3, é porque é com o pastor. Nós precisamos ir para o monte, irmão. Isso é besteira de assembleia. Não, que eu sou batista do osso. Mas espiritualmente isso é muito representativo, irmãos. Faz quanto tempo que você não jejuou para salvar uma vida?
Nós precisamos disso. O problema é a falta de trabalhadores. Sabe por quê, irmãos? Essa falta, porque ela é uma consequência da falta de compaixão. Por que é que Jesus fez o que fez? Porque ele tinha compaixão pelas almas. A palavra de Deus diz que as pessoas estavam como ovelhas desgarradas, ovelhas perdidas que não têm pastor. Por isso que eu e você somos chamados e somos impulsionados a trabalhar na seara de Deus. O nosso trabalho secular é tão bom, amados. Nos dá o nosso sustento, mas é um sustento perecível, temporário. Mas quando nós trabalhamos para Jesus, irmão, nós trabalhamos para a eternidade. E aí você dizer, pastor, e qual é o caminho? E aqui eu vou chegar onde eu quero. Tudo isso era a introdução. E qual é o caminho? Como é que nós vamos fazer? Sem sofrimento, sem confusão, com falta de dinheiro, com falta de gente até, de recurso material. Pá. Aí Jesus diz, igreja nos lares. Diga aí, igreja nos lares. Irmão, nós não estamos inventando a roda já foi inventada. Nós só vamos usar, missionário, o que o livro de Atos 2:42 nós lemos hoje. Nós só vamos usar o que a primeira igreja, a igreja primitiva fazia, com muita suavidade, muita tranquilidade, muito amor pela obra de Deus, muita comunhão, muita tranquilidade mesmo, irmãos. Igreja nos lares. Tradução: célula, pequeno grupo, círculo de cuidados. Eu não sei como é que você vai dar o nome. Nós vamos chamar de igreja nos lares, célula, qualquer nome. O importante é que a gente esteja cumprindo o ID do Senhor. As células aqui na igreja, ponha no seu coração, na sua mente e no seu coração. A partir desta data, célula, igreja no lar nesta igreja, não é ministério. A partir de hoje ela não será, é o coração, já pela fé, ela é o coração da igreja. Essa é a visão que Deus nos dá desde lá 2000, irmãos. Ontem eu contava para alguém que nós éramos uma igreja de 86 pessoas, fomos para quase 400 em 2 meses e meio. Já contei aqui para vocês. E eram pessoas salvas, alcançadas, não era crente não. Por isso que eles são tudo loucos por nós. Porque as pessoas gostam dos seus pais. E nós vamos trabalhar por você. Tem alguns paradigmas que eu quero quebrar da sua cabeça aqui, irmão. E o que é um paradigma, irmãos? Paradigmas são regras. São coisas assim pré-estabelecidas da pessoa que ela não entende o outro lado das coisas. E o primeiro paradigma dos crentes é que o pastor é responsável por tudo. Diga, é mentira, Satanás. É mentira, Satanás. Isso é sofisma, ou seja, falsa verdade. Não, irmãos, não tem isso na palavra que o pastor é responsável por tudo. A palavra de Deus diz que cada crente é um ministro. Eu venho dizendo isso aqui, há muito tempo que cada crente é um ministro. Irmãos, os pastores, aquele último pastor que suicidou lá nos Estados Unidos, há uns 15 dias atrás, era um desses, é porque lá tem uma condição diferente. Os pastores estão entrando em depressão, não estão dando conta da família, que não é meu caso, para a glória de Deus. Por quê? Porque as igrejas, os caras querem fazer tudo, porque não querem perder as pessoas e querem agradar as pessoas, amém. Mas a pastora é uma pessoa, ela sofre também, passa por dificuldade, muitas vezes emocional a ponto de uma depressão. Mentira, irmãos. Pastor, ele não é responsável por tudo. A igreja, cada crente é um ministro na casa do Senhor. E você sabe qual é o novo paradigma para isso? É que cada crente, sim, irmão, ele é um ministro de Deus. As responsabilidades da igreja são divididas. Cada um aqui tem um lugar, tem um chamado por Deus para atender às necessidades do seu corpo, da sua igreja. E o principal propósito da igreja, qual é? Que é de todos nós, ganhar almas, ganhar vidas para Jesus. Essa aí é comum a todos. Sabe qual é um segundo paradigma, irmão?
É que as pessoas acham que para liderar uma célula ou um pequeno grupo é necessário ser um grande conhecedor da palavra de Deus. Não, irmão, não tem nada a ver com isso não. Sabe quem são as pessoas que lideram pequenos grupos, igreja em célula, igreja nos lares? São pessoas que são treinadas, que são capacitadas. Mesmo porque nossas células, elas são, haverá de acontecer de tudo um pouco lá. Não necessariamente pregação, cura, milagre, não. Tudo, mas sobretudo amor, compaixão, alegria, descontração. É isso que nós pretendemos no Senhor. E quem é que pode fazer isso? Quem é que pode ser um bom coordenador de uma casa dessa? Primeiro tem que ser um crente maduro, irmão, que nasceu de novo. E você sabe o que é nascer de novo? Porque tem um monte de crente que parece que nasceu de novo. Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Tem muito crente, irmão, desculpa o palavrão aí, tem muito crente carola. Não nasceu de nada. Só mudou o nome. De católico para crente, de macumbeiro para crente, de espírita para crente, de ateu para crente, mas não mudou nada. Nada. Então, se você quer ser um discípulo verdadeiro do seu irmão, nasça de novo da água e do Espírito, aleluia. E nascer de novo da água e do Espírito, irmão, é você ler Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, aí você vai entender. Deixa eu lhe falar, que pessoas para liderar um pequeno grupo, uma célula, basta ela ser uma pessoa convertida, que anda direitinho no Senhor, mas que ela foi treinada para aquilo, que não é de qualquer jeito, irmãos. Cuidar de vidas, isso é muito sério. Uma parte do meu seminário, do meu ministério pastoral, foi baseado no ministério do Raul Epparcade, de Christian Schwartz, que é um pastor alemão, que não é um cachorro, e um pastor americano. É uma série que eles falam muito sobre aconselhamento. Irmãos, o ministério de aconselhamento nos Estados Unidos, para quem conhece, é um ministério tão sério que de vez em quando tem pastor na cadeia, porque as pessoas não são devidamente orientadas, e não dá outra, dá cadeia. Ei, eu não quero ir na cadeia por sua causa não, meu irmão, eu não quero você ir para a cadeia. Aqui tem advogado e sabe, a igreja e a lei. Acho que foi em 2007, houve uma mudança no Congresso que mudaram muitas leis a respeito das igrejas, e todo dia estão querendo se voltar contra as igrejas. E a nossa responsabilidade é muito grande. Então você vai ser capacitado para liderar uma célula. Um outro paradigma é que a igreja precisa de uma escola bíblica. Eu já fui muito disso, irmão. Não, irmãos, nós precisamos de uma escola que prepare líderes, que prepare pessoas para discipular, para cuidar de vidas. Somente isso, sem exageros. Nós precisamos, outro paradigma é que a igreja precisa de um ministério de evangelismo, irmãos. A missionária Ângela está conosco há mais de um ano. Quantas ações evangelísticas a pastora fez? Quantas? Uma e uma com as crianças. E quando nós somos, sabe quantas pessoas foram? 5. Sabe qual é a quebra de paradigma aí, irmãos? É que não precisa nós termos um ministério de evangelismo, sabe por quê? Porque evangelizar é função de todos os crentes. Nós precisamos de um líder desse ministério para coordenar ações. Não que a carga de evangelismo esteja com essa pessoa, ou com uma equipe de 3, 4, 5 pessoas. Mas quando nós tivermos o culto de missões, por exemplo, é o líder do evangelismo que vai preparar isso, com o nosso apoio. Mas que essa pessoa não seja responsável pela salvação, para alcançar as pessoas da igreja, não, irmão. Porque todos nós somos chamados para evangelizar. Quinto e último paradigma que eu anotei aqui, que a igreja é o prédio, é não, irmãos. A igreja somos nós, aleluia. Quando eu venho para cá, eu sou igreja. Quando eu saio daqui, eu também sou igreja. Não tem nada a ver prédio. Graças a Deus, esse prédio aqui, por condição que Deus permitiu. Na época da comunidade cristã livre para servir lá em Fortaleza, nós começamos debaixo de um pé de mangueira, irmãos. Ficamos lá 6 meses. Juntamos lá 90 pessoas, das quais 54 foram batizadas lá mesmo, debaixo do pé da mangueira. Então não é o prédio que é a igreja, o prédio somos nós. Diz a palavra que nós somos habitação, nós somos o templo do Espírito Santo, aleluia. Então não é o prédio que nos prende, irmãos. Nós temos que estar voltados para fora, fora do quadrado. São essas ações que nós precisamos. Jada, por favor, meu irmão,
Me ajude aqui, Jada. Querido, me desculpe se eu sou tão enfático com as coisas de Deus, mas é você que Deus tem chamado. Agora eu digo com o pastor Luiz Hermínio. O apóstolo Luiz Hermínio, ele diz, como é melhor que você saia antes de começar o culto. Porque nós somos chamados, irmãos, à responsabilidade de Deus em nós. Eu quero convidar a igreja, a todas as pessoas maduras e a liderança da igreja a estar conosco, todas aquelas pessoas que sentirem de Deus e que desejam ser verdadeiros discípulos do Senhor. Para quarta-feira, porque terça eu tenho uma reunião, mas quarta-feira às 19h30, você receber em detalhes como é que nós vamos fazer e onde é que você vai participar. E saiba de uma coisa, a palavra do Senhor é clara quando diz que Deus honra aqueles que o servem. A palavra de Deus é clara quando diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E buscar ali, irmãos, não é buscar porque está na dor, não. É buscar o Senhor por amor, por alegria. E eu costumo dizer que o nosso Deus, Ele não é um Deus de troca. O nosso Deus é um Deus de recompensas. Você quer ser recompensado pelo Senhor, irmãos? Eu não conheço uma viva alma que começou a operar. Eu não vou dizer o nome das pessoas aqui para não estar constrangendo, se bem que é um constrangimento para o bem. Eu não conheço uma pessoa que não serviu ao Senhor, aliás, que serviu ao Senhor, e que Deus não esteja cuidando dessa vida ou dessa família. Todas as casas que começaram e que trabalharam na obra de Deus, que entregaram a sua casa para a obra de Deus, todas essas casas, é igual o que aconteceu na palavra, quando a arca Davi trouxe, e a arca foi para a casa de Obed-Edom, e mudava para outro, até chegar na cidade de Davi. Há prosperidade em Deus, irmãos. Deixa eu lhe explicar rapidinho. Nós temos um caminho que Deus colocou no nosso coração, que eu fui para o monte hoje consagrar isso aqui, todos os papéis, eu fiquei até 3 horas da manhã, planejando isso aqui, e Deus está lhe convocando, para você arregaçar as mangas conosco. Todos sabem que nós temos essa missão aqui no nosso coração. Deus colocou essa frase no meu coração no começo do ano passado, e eu tenho dito nos 4 cantos da terra, que a comunidade cristã é uma igreja que foi levantada por Deus, para conquistar o Cariri para Cristo, uma família de cada vez. Por quê? Porque nós somos um ministério de família. E qual é a visão que Deus nos deu, irmãos? Desde muito tempo, a visão que Deus coloca para nós é que nós sejamos uma igreja realmente importante aqui na cidade. Não sejamos só uma igrejinha qualquer, mas que nós sejamos uma igreja relevante, que nós sejamos relevantes para Deus, que nós verdadeiramente possamos cumprir o grande mandamento, que é ir pregar o evangelho, e possa, aliás, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, através de ações sociais, através de tantas formas que nós temos como amar o próximo, além de trazer a aceitar Jesus, e semear a palavra através da grande comissão. Sabe como, irmão? Não é indo para a rua feito louco, não, é treinando as pessoas, capacitando as pessoas, para e passo, devagar e sempre. E como é, pastor, que você vai fazer isso? Trabalhando como a igreja primitiva, meus irmãos, trabalhando como a igreja, implantando a igreja nos lares, nas casas, que as pessoas chamam de célula. E aí existe 4 pilares, para nós trabalharmos firmemente isso, irmãos, que eu já tenho trabalhado com algumas pessoas, e nós vamos trazer isso para o corpo da igreja. Nós vamos, irmãos, primeiro estar buscando em Deus, em oração, em muita oração, pedindo a Deus a sua presença. Antes dos cultos, todos os cultos, 15 minutos antes, nós vamos estar orando. Lembra aqueles motivos de oração que nós tínhamos? Nós vamos levantar de novo os motivos de oração, e 15 minutos antes, vai ter alguém aqui escalado, embora as pessoas estejam aqui arrumando, mas você vai estar aqui, e eu também, vai estar 15 minutos orando, por aqueles alvos de oração. Nós vamos levantar a escola de líderes, que depois você vai saber na quarta-feira. Nós vamos estar motivados pela multiplicação e por uma supervisão organizada.
E como é que isso vai acontecer, meu santo? Primeira coisa, nós vamos ter uma preparação pessoal, uma habilitação, uma capacitação. Cada um vai ser capacitado. Então nós vamos ministrar aqui na igreja o que nós conhecemos como seminário DNA 1. E conforme a evolução, nós vamos alcançar o seminário 2 e o seminário 3. As pessoas recém-convertidas, aqui nós temos algumas pessoas que aceitaram Jesus aqui, e outras que já estão conosco, que ainda não são batizadas. As pessoas vão participar de um curso chamado Descubra. São 7 lições maravilhosas. E depois vão cursar aquele curso Lidere 1, também, que é capacitando a pessoa. E os que já são a liderança, os pastores sobretudo, os crentes maduros aqui na igreja, cada um vai participar do liderança, do curso Lidere, o 2 e o 3, que é lhe preparando para a gente invadir as casas. E aí nós vamos fazer o curso de líder de célula. E aí, irmãos, nós vamos trazer o curso de Libras. A língua como é que chama? Dos sinais. Porque é um alvo de pessoas que não está sendo alcançado aqui no Juazeiro. Nós precisamos ir lá no instituto, trazer um professor aqui, ministrar um curso, senão eu trago gente lá da Caixa Econômica para cá, vamos ministrar o curso de sinais, para todo mundo, quem desejar. Eu sei que alguém, Deus vai dar o dom e vai abraçar, mas nós vamos ter alguém aqui para cuidar dessas pessoas que têm dificuldade do entendimento da palavra, para nós evangelizarmos lá e evangelizarmos aqui. Nós vamos ainda, irmãos, frequentemente ter pregações assim intencionais, motivadas, direcionadas, chamando a igreja, né? Acordando a igreja para isso. O terceiro ponto, irmãos, que nós vamos fazer, o terceiro passo, é nas orações, vão ser durante os cultos, antes dos cultos, gírias, nas campanhas, nos montes. E agora eu vou deixar de ir só, eu vou começar a convocar, eu vou começar a chamar, vou começar a intimar. E se você não ver, é problema seu, porque Jesus vai lhe cobrar. Eu estou fazendo a minha parte, que Deus chamou, faça a sua. E eu duvido, irmão, se em pouco tempo essa igreja esteja cheia, não é para ter igreja cheia não, vidas estejam alcançadas para Jesus. Muitas vidas. Isso aqui não é brincadeira não, isso aqui são experiência para mais de 50 anos. Reuniões com a liderança, sempre com muita frequência. Quinto passo aí, irmãos, é a implantação da escola de líder, que é o Descubra. Já nós já vamos fazer o Lidere 1 para novo convertido e as pessoas não batizadas, e vamos ministrar o Lidere 2 e o 3 para a liderança da igreja, aquelas pessoas realmente que têm testemunho, que nós vamos levantar em oração para que assuma a célula, assuma a igreja dos lares. Ah, pastor, mas eu não quero ser o líder, mas eu ofereço a minha casa. Aleluia! Seja um hospedeiro, irmão. Pastor, eu não sei, mas a minha casa está à disposição. Eu quero ser um hospedeiro. O Senhor levanta um homem, uma mulher de Deus, para ministrar a palavra de Deus lá, alcançar vidas lá. Irmão, não tem alegria maior, irmão, eu não sei não, hein? Não tem, para mim, é uma alegria assim interior, irmão, que você não explica. Quando você semeia a palavra, a pessoa aceita Jesus, porque você sabe em você, o teu espírito, como é que João 18 diz? Que o mesmo espírito que testificou com Jesus na cruz, ele testifica conosco, que nós somos filhos de Deus. Então quando você alcança alguém por você, você diz, eita, Espírito Santo, o Senhor é comigo, aleluia. Sabe, irmão, é uma prova que o Espírito Santo está conosco, porque o Espírito não fala pela carne não, pelos carnarébia não, pelos que são só o osso não, fala pela palavra do Espírito. É uma alegria gostosa, irmãos. Deixa eu lhe falar do sexto e último passo aqui, sétimo. Aí a gente no processo, quem vier vai entender. É muito lindo, irmãos, eu estou apaixonado. E essa paixão de Deus no meu coração vai invadir o seu. E nós vamos abrir a primeira célula. Nós vamos ter uma estrutura de organização, de supervisão e de organização dessa célula. Vocês sabem que eu sou um administrador, até por força da profissão, eu sou muito Caxias nisso. Então entenda que Deus está colocando algo muito lindo para nós em nome de Jesus. Amém? E aí nós vamos aplicar. Pastor, o que a igreja vai fazer durante o ano, irmãos? Todo o ano nós vamos estar ocupados, e muito bem ocupados para a glória de Deus. Nós vamos viver as estações. Então como são as estações? Na estação cultivo é aquela parte lá, onde o propósito lá principal é de missões. Nós vamos na reunião, decidir qual é o período. Aí está março e maio, porque eu já tinha isso aí, né, mais ou menos nessa data, lá no começo do ano, mas nós vamos adequar, que são sempre 3 meses.
Então nós vamos passar 3 meses só evangelizando. Não é na rua não, é nas casas. Aleluia. Aí depois nós vamos para a segunda estação, a estação cuidado. Essa estação do ministério, irmão, ela cuida, ela consolida, ela integra as pessoas aqui na igreja. São as pessoas que chegaram, nós ministramos o Descubra, o Lidere Um, ela é batizada. Aleluia. Aí já faz parte da congregação. Glória a Deus. Aí depois vamos para a estação crescimento. Nessa estação é discipulado, onde nós vamos ensinar as pessoas. O conhecimento da palavra de Deus não é só treinar como líder de célula, mas treinar a palavra de Deus. E aí nós vamos oferecer a essas pessoas os ministérios da universidade e da família. Casados para sempre, educação de filhos, pais para toda a vida, conquistando o coração do seu adolescente, o CRAU, o Veredas Antigas. Aí nós vamos encher a igreja de ministério, irmãos, e vamos servir, não olha para a placa não, nós vamos servir, porque Deus nos chamou, foi para servir, em nome de Jesus. E aí, no final do ano, nós temos uma estação de adoração, que é a estação de colheita. Nós vamos passar 3 meses, irmão, só de festa, imagina aí. 3 meses comemorando o que Deus nos deu durante o ano. Agora, meu irmão, por favor, irmão Jada, apaga essas luzes aí, põe aquele filminho, para nós encerrarmos. Tu está aí aqui, Santo? Não, fica aqui. Fica aqui, fica aqui. Gente, olha como é verdade o que eu estou lhe dizendo. Você sabe por que ele está aqui? É porque Naldinho não é daqui, e já estava aqui. Naldinho é daqui. Sabe por que ele está aqui? É porque não tem quem esteja aqui. Aí ele dividiu aqui com aquele aqui, porque aqui é o seu lugar. Você entendeu? Você entendeu esse Glauber? Eu vou excomungar o Glauber. Ele está aqui, irmãos, porque falta uma pessoa aqui. Naldinho está se virando nos 30 e ele também, mas vai para o seu lugar. Você entendeu, irmão? Irmãos, você sabe por que é só... Está onde aqui, irmão? Tem que botar o som, hein? Bota o som. Essa história que eu vou contar mudou minha vida para sempre. Importante, irmãos, importante. A colheita. Inspirado numa história verdadeira. Versão brasileira, Álamo. Bom dia, obrigado por estarem conosco esta manhã. Espero que tenham dormido bem essa noite, porque eu dormi muito bem. A chuva de ontem foi exatamente o que precisávamos. O tempo hoje está bom e, se permanecer assim, nós teremos uma colheita maravilhosa. Muito bem, amigos, continuem conosco. Voltaremos em breve. Espero que todos tenham um ótimo dia. Crescer na fazenda foi uma grande experiência. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, nós fazíamos tudo juntos. Trabalhávamos duro no campo o dia inteiro, enquanto minha mãe preparava verdadeiros banquetes. Senhor, agradecemos pelas bênçãos concedidas, assim como pela comida que o Senhor nos deu. Amém. Amém. Vamos começar. Jerry, me passa purê de batatas. A hora do jantar era o melhor momento da nossa família. David falava sem parar sobre ser um cowboy e Charlie, por outro lado, estava sempre nos fazendo rir. O jantar certamente era a hora preferida do meu irmão Bob. Eu sou Jerry, o mais velho. Eu tinha que tomar conta de todos esses garotos. Mamãe e papai estavam sempre muito ocupados. Mesmo assim, eles aproveitavam cada oportunidade para nos ensinar alguma coisa nova sobre a fazenda, sobre trabalho duro e principalmente sobre amor e respeito. Posso dizer que éramos uma família muito unida. Nossa fazenda era grande. Os campos de trigo iam tão longe que se perdiam de vista. Papai trabalhava duro plantando naqueles campos para que no final do verão o trigo estivesse maduro e a safra pronta para ser colhida.
E ele dizia: garotos, quando a colheita estiver pronta, nós teremos que estar preparados ou poderemos perder toda a safra. Eu sabia como era importante a colheita e nunca duvidei nem por um minuto que estaríamos prontos. Mas não era tempo de colheita ainda e na fazenda nós tínhamos muitos outros trabalhos para nos ocupar, como selar os animais e levar o gado para o pasto do sul. Cavalgar com o papai e o tio John era sempre uma aventura. E mesmo quando as coisas estavam além do que eu poderia dar conta, papai sempre acreditava em mim e de alguma maneira sempre dava certo. Uma vez que o serviço estava pronto, antes de voltarmos para casa, nós conversávamos, como homens, sobre o trabalho pesado, bons amigos e, é claro, sobre a colheita. Eu nunca deixava aquele pasto sem aprender alguma coisa importante com o meu pai e nunca deixava de levar alguma coisa especial para a mamãe. Enquanto nós esperávamos o trigo amadurecer, Charlie e eu ajudávamos papai a carregar o feno. Nós dois trabalhávamos tão duro quanto podíamos para ver quantos fardos de feno poderíamos carregar, pois quanto mais levávamos, mais poderíamos contar vantagens aos nossos amigos quando íamos para a cidade no sábado. Eu me lembro bem desse dia. Era um dia muito quente, mais quente do que o normal, mesmo para um dia de verão. E apesar de meu pai não ter se queixado, eu sabia que ele estava tendo uma daquelas dores de cabeça. Tudo bem, pai. Quando acabávamos de levar o feno, íamos direto trabalhar na colheitadeira para que ficasse pronta para a colheita. Sempre me maravilhava diante do quanto o papai podia fazer e eu trabalhava bem do lado dele. Como de costume, papai nos levou para passear no campo naquele fim de tarde. O pôr do sol fez tudo parecer quente e dourado. Papai costumava falar para Bob que Deus tinha pintado o céu daquela maneira só pra gente. Nós conversávamos sobre o nosso dia, sobre a época da colheita, que agora não demoraria muito a chegar. Papai disse que seria uma grande colheita. Foi um dia longo e eu dormi um sono pesado naquela noite. Tão pesado que eu não escutei o que estava acontecendo dentro da nossa casa. Na manhã seguinte, eu acordei com o som de vozes, vozes familiares. Fiquei surpreso, porque era muito cedo. Ei, Charlie, acorda. Por que estavam aqui? O que está acontecendo lá? Eu pensei, o que está acontecendo? Nada, vamos lá. Volto logo. Sim. Escutei mamãe e vovó conversando em voz baixa. Então, mamãe nos chamou. Jerry, Charlie. Dave, preciso falar com vocês. Aconteceu uma coisa com seu pai. Eu olhei nos olhos dela e sabia que era uma coisa ruim. Na noite passada, ele ficou muito doente. Nós tentamos ajudá-lo, mas não havia nada que pudéssemos fazer. Ele acabou morrendo. Meu pai se foi. Num instante, nossa vida foi mudada para sempre. As dores de cabeça dele, pensávamos que era só por causa do calor. Era como se o tempo tivesse parado. Foi tão doloroso que eu pensei que a dor nunca mais passaria. Senhor, sabes que este momento é muito difícil para nós, mas te agradecemos muito por estar aqui conosco. Nós agradecemos. Mamãe fez o melhor que pôde para continuarmos. A hora do jantar era a mais difícil. Nós orávamos para que Deus nos desse força. Precisávamos um do outro agora mais do que nunca. Sentíamos muitas saudades do papai.
Nos dias seguintes, nós ficamos ocupados demais. Tio John logo veio nos ensinar outros trabalhos. Cada um de nós fazia a sua parte. Até nossa amiga Amy veio nos ajudar. Andávamos pelo campo e conversávamos, tentando achar algum sentido em tudo aquilo. Eu me lembro muito bem que quando seu pai... Foi Amy que me lembrou que quando meu pai precisava de ajuda, ele orava. E isso é o que deveríamos fazer. E nós oramos e conversamos sobre os bons momentos e tentamos olhar para frente. Mas tudo o que eu via eram problemas. Eu estava preocupado com a colheita que viria logo e, como meu pai dizia, se não estivéssemos prontos, nós perderíamos tudo. Eu não podia deixar isso acontecer. Eu não queria perder a colheita. Eu não queria desapontar o meu pai. Sendo mais velho, eu senti uma grande responsabilidade. Pela primeira vez na minha vida, eu estava realmente com medo. Eu orei a Deus para que mandasse alguém para ajudar. Pensei que as coisas iriam melhorar, mas só pareciam piorar. O tempo ficou quente, muito quente, e o trigo amadureceu mais rápido do que se esperava. Meus piores medos estavam diante de mim. Sem papai, não tinha ninguém para trabalhar no campo. Foi difícil, mas mamãe e nós não parávamos de orar. De manhãzinha, Charlie e eu estávamos no celeiro alimentando os cavalos. Eu adorava esta parte do dia, mas agora isso só parecia nos lembrar que estávamos mais perto de perder o trigo. Era comum o silêncio na fazenda, mas nesta manhã eu ouvi um som fraco e distante. Era um tipo de ronco que ficava cada vez mais forte e mais alto. Eu mal podia acreditar no que via. Estamos chegando na fazenda. Uma atrás da outra, grandes, enormes colheitadeiras. Parecia que o mundo inteiro estava vindo para nossa fazenda. Olha só! Vem aqui! Começando pelo grande campo do norte, as rodas varriam o trigo para dentro das máquinas. Lado a lado, elas se moviam de um campo a outro. Enquanto eu via as máquinas descarregando o trigo dourado, eu lembrei do papai e das minhas orações, e então eu entendi que não estava sozinho. Todas essas pessoas tinham seus próprios trabalhos para fazer, mas vieram nos ajudar. Juntos, eles fizeram o que ninguém poderia ter feito sozinho. Em um dia, eles fizeram toda a colheita. A colheita estava feita, o trigo estava salvo, o campo estava limpo.
Depois, as famílias se reuniram na parte norte da fazenda para o maior banquete que jamais tinha visto. Eu fiquei maravilhado com a quantidade de pessoas que vieram nos ajudar. Era hora de celebrar. Todos participaram ajudando na colheita. Até o melhor amigo de papai, Sr. Hanson, e o irmão de Amy, Tom, estavam lá. Mamãe mal podia acreditar como a tia Sally e a Sra. Johnson estavam se dando tão bem. E Harry Bender e o Sr. Sanders, não que eles não se dessem bem, é que eles não costumavam fazer muitas coisas juntos. Era como se alguma coisa muito especial estivesse acontecendo ali. Eu acredito que a colheita foi o que uniu as pessoas. Tio John contou que aquele dia o fez lembrar uma história da Bíblia quando várias pessoas estavam famintas para conhecer a Deus. Porém, não haviam trabalhadores suficientes que falassem dele para elas. Jesus disse: quando chegar a hora da colheita, orem para que Deus mande trabalhadores para ajudarem a colher. Foi o que fizemos com o nosso campo e este é um dia que eu nunca vou esquecer. Vamos orar. Gracioso Pai, agradecemos pelo dia de hoje. Ajudar com a colheita, de uma forma ou de outra, mudou completamente a todos nós. Era hora de nos unirmos. Era tempo de colheita. Vou à fazenda e ando pelo campo assim como eu fazia quando eu era criança. Estes campos foram meu mundo e as coisas que Deus me ensinou naquele verão, quando vi todos se unirem para colher o nosso trigo, ficarão comigo para o resto da minha vida. Agora eu entendo a lição da colheita. Existe um outro campo, o campo de Deus, cheio de pessoas que estão prontas. Da mesma maneira que a minha família orou para que alguém viesse nos ajudar a fazer a colheita, pessoas no mundo todo oram para que outras pessoas as ajudem a fazer a colheita espiritual nas suas terras, nas suas cidades, nas suas escolas. Para todo lugar que eu olho, eu vejo pessoas perdidas sem a mensagem do amor de Jesus Cristo. E a urgência que sentimos na nossa fazenda é a mesma urgência que existe hoje. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos orar, investir, falar de Jesus a um amigo, até mesmo ir para outra terra. Este pode ser o maior tempo de colheita espiritual da história e por isso mesmo, todos somos necessários. É hora de nos unirmos. E eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. É tempo de colheita. Hoje Jerry e David são homens de negócios vivendo em Colorado e Montana. Bob é um pastor na Califórnia. Charlie está envolvido em missões no mundo todo. E mamãe está vivendo perto da fazenda em North Dakota. Todos eles ajudando na colheita espiritual. E você? Como você estará envolvido nesta colheita? Amém. Podemos dar uma salva de palmas para Jesus? Irmão? Irmãos, eu creio numa igreja viva. Eu tiro muitas lições espirituais desse vídeo aqui. A última lição que fica na minha cabeça é que o tamanho da colheita, ela é proporcional à quantidade de trabalhadores. Se nós tivermos poucos trabalhadores, colheremos pouco para o Senhor. Mas se nós tivermos muitos trabalhadores, nós colheremos muito para o Senhor. Eu creio que a nossa igreja, pela inspiração do Senhor para nós, a partir do pastor da igreja, a nossa igreja é uma igreja que sonha o sonho de Deus.
Em 2 Timóteo 2,4, a Bíblia diz que o desejo de Deus, o sonho de Deus, é que todos sejam salvos e que conheçam plenamente a verdade. Certamente nem todos aceitarão Jesus, que você vai convidar na sua casa. Mas os que forem, a cada pessoa que for alcançada por você, que você é uma ferramenta de Deus, é uma pedra que você está colocando na sua coroa, em que você vai receber na glória. Eu sou muito tomado por Deus assim, irmãos. Porque quando fala da igreja, eu trato a igreja com muita seriedade. Eu já disse para os irmãos, eu não estou, a Luzanei diz muito isso, eu não estou no evangelho para brincadeira. E eu faço coro com ela. No tempo, algumas pessoas até deixam a igreja, porque acham que a igreja tem atividade demais. Eu achei interessante que o pastor colocou ontem que quando acontece isso, é porque as pessoas, os pastores reconhecem que aquelas pessoas não eram deles. Então, se eventualmente alguém nos deixar, porque a igreja trabalha muito, é porque essa pessoa não é minha ovelha. Ela é ovelha de outro pasto. Não deixou de ser ovelha, mas é ovelha de outro aprisco. Mas o meu desejo, o meu sonho, o desejo de Deus, é que cada um que está aqui, inclusive os que estão nos visitando, se for da vontade de Deus, porque é sim da vontade de Deus, mas se for da vontade de Deus, você ficar, você se una a nós. A comunidade Cristã Vida é uma igreja séria. Nós buscamos unicamente realizar o trabalho de Deus na terra. E nós queremos sim conquistar o Cariri para Cristo. E uma família de cada vez. E você é peça fundamental nesse trabalho. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Vamos louvar só mais uma vez ao Senhor. E vamos sair para casa com o coração cheio. Que Deus até lhe dê sonhos. Sonhos espirituais, cânticos espirituais de alegria. Irmãos, eu contemplo assim pelos olhos da fé o que Deus fez já com a igreja. Não é que vai fazer não, fez. Eu já vejo assim na minha mente, cada peça, tudo no lugar assim. Eu contemplo essa igreja. Só diminui um pouquinho o som. Eu contemplo a nossa igreja com muitos pastores formados aqui dentro. Nós temos aqui o que nós chamamos de ciclo de vida. Muitos pastores formados aqui dentro. Eu contemplo essa igreja com muitos líderes, muitos coordenadores, muitos supervisores, pastores. Pessoas que vivem integralmente da obra de Deus, com prazer, com alegria. E minha oração tem sido hoje no monte foi essa, no Senhor. Que o Senhor me permitisse gozar desse sonho, que ele se materialize, não só na minha vida, mas na sua, porque eu estou aqui, posso morrer a qualquer momento, mas você vai dar continuidade, porque você já sabe a visão do pastor da igreja. E se eu morrer agora mesmo, a igreja já sabe qual é o sonho do pastor. E que seja você que vai tomar essa posição, em nome de Jesus, amém? Vamos louvar, amados. Vamos louvar. Justiça flua como rio, que o amor seja vencedor dos que são conhecidos pelo nome do Senhor, povo santo. Quero ser as mãos que trazem cura e saciar aquele que tem fome, ter nos olhos compaixão, mostrar tua graça e perdão que traz a vida, restauração. Para a alma vive em mim.
Jesus, aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus, irmão. Oh, glória. Eu gostaria de convidar aqui à frente o pastor Alderon, a pastora Kátia, o pastor Naldo, a pastora Kátia, o pastor Alderon e a missionária Ângela, a irmã Lília, o irmão George, o irmão Beto e a irmã Jaque. Ô Jaque, me perdoa, eu nunca lhe chamo de Beth, não. É porque o Senhor muda o nome, irmão. Apocalipse diz o nome. Ele está numa pedrinha branca gravada com um nome, com sangue carmesim, que só Jesus sabe esse nome. Aí o nome dela eu acho que é Beth. Irmãos, esses aqui, e eu e a Luzaneide, fomos os primeiros a serem contaminados. Quem? Ah, e o Davi e a Isabel. Anda, Isabel e Davi. É importante. É importante. Os jovens. Cadê o Davi? Vem aqui, meu santo. Queridos, esses aqui foram os primeiros que entenderam a mensagem e foram contaminados pela palavra de Deus, lá como eu. E nós estamos como missionários para fazer a obra do Senhor. Então, nós somos aqui as primícias. Mas você sabe o que é primícia? Primícia é só o começo. Então nós queremos estimular a igreja. Eu, George, missionária, pastor Alderon, Isabel, pastor Naldo, Carlos, Davi, Leide, Jaque e o Beto. Nós queremos lhe convidar seriamente, irmãos, a vocês se darem as mãos conosco. E que nós estejamos aqui na quarta-feira. Para que a gente já possa apresentar para cada um de nós aqui. E nós já comecemos a colocar em prática tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração nesses dias. Porque a palavra do Senhor é clara que quando diz que o trabalho do Senhor ele não é em vão. E nós sim, nós vamos alcançar muitas vidas para Jesus. Amém? Eu quero que você levante suas mãos, assim como eu, que nós possamos abençoar os primeiros. Irmão, você quer ser grande na terra? Seja o maior ou seja o primeiro. Seja o maior ou seja o primeiro. Mas em Deus, Deus tem oportunidade para todos nós igualmente. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida do George, a vida da missionária Ângela, do pastor Alderon, da irmã Isabel, do pastor Naldo, da pastora Kátia, do Davi, da irmã Lília, da irmã Jaque, do irmão Beto, a minha vida e da Luzaneide, Pai. Nós como igreja, nós os abençoamos. Pai, nós já te agradecemos porque o Senhor colocou no coração dessas pessoas o amor e a compaixão pelos perdidos. Pai, que nós sejamos cada dia mais unidos, Pai, pelo óleo, pela unção, Pai, do amor, Senhor, pelas pessoas, uns pelos outros e pelas pessoas. Que o Senhor capacite-os cada vez mais. Pai, assim como Jesus orava na oração de João 17, eu dirijo minha voz a Ti, Senhor, ao trono da graça. Senhor, eu não oro somente por esses, mas oro ainda por aqueles que ainda haverão de vir, aleluia. Que o Senhor possa cumprir o seu propósito, Pai. Que nós possamos ser uma igreja séria, meu Senhor. Que nós possamos ser a igreja que corresponde às tuas expectativas. Que nós possamos ser a igreja que cumpre o ID do Senhor. Que cumpre a grande comissão. Que estamos em 2 Coríntios 13, praticando o amor. Que nós sejamos a igreja de Efésios 2:8. Meu Deus, que nós sejamos a igreja de Mateus 18, 28, 18. Que nós sejamos a igreja, meu Deus, que está em Salmo 1. Meu Deus, que nós sejamos a igreja do Salmo 119. Meu Deus, que nós sejamos verdadeiramente a igreja, os verdadeiros discípulos do Senhor aqui nesta terra. Que nós possamos influenciar vidas para serem capacitadas, habilitadas para o Teu reino. Mas sobretudo, Pai, pessoas que levem vidas para o Teu reino. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, nessa noite nós Te agradecemos por esse culto especial. Um culto até que parece que é um culto de missões. Então, meu Deus, nós apresentamos. Põe a sua mão assim aberta para cima, assim, ó, recebendo, assim adorando, assim recebendo. Pai, em nome de Jesus, nós agora nos despedimos da Tua casa, não do Senhor, porque nós somos a Tua própria igreja. Espírito Santo, nós Te louvamos, nós Te agradecemos e bendizemos o Teu nome,
Pai, nós te louvamos por cada vida, por cada família que está representada, por cada irmão, por cada irmã, meu Deus, que vem a este lugar, meu Deus, repetidas vezes e tem acreditado, meu Deus, no ministério da comunidade cristã Vinde. Meu Deus, que o Senhor mova mais e mais os corações, Pai, a levantar o teu reino, a sermos verdadeiramente cooperadores, embaixadores de Cristo na terra. Pai, nós declaramos que Barbalha não pertence a Antônio, Barbalha pertence a Jesus, aleluia. Nós declaramos que Juazeiro não pertence a Cícero, Juazeiro pertence a Jesus, aleluia. Pai, nós declaramos que o Crato não pertence a Maria da Penha, o Crato pertence a Jesus, glória a Deus. Pai, nós declaramos que o Brasil não pertence a Aparecida, o Brasil pertence a Jesus, aleluia. Pai, nós declaramos que nós pertencemos, aleluia, nós pertencemos a Jesus, aleluia. Leva-nos agora, Pai, debaixo de tua paz, debaixo de tua segurança, dá-nos um sono reparador. Deus, eu profetizo uma semana de vitória, uma semana de contentamento na tua presença, uma semana, meu Deus, que revelação do teu Espírito ao Espírito dos meus irmãos. Pai, eu os abençoo na autoridade do Espírito Santo, eu os abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, e de uma forma especial sobre a comunidade cristã Vinde. E você que crê comigo diz glória a Deus. Diga de novo, irmão, glória a Deus. Oh, dá uma salva de palmas para Jesus, amado. Não saia sem cumprimentar 3 irmãos aí em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Abaixa aqui só um pouquinho, aumenta o meu som aí. Gente, nós vamos participar de um congresso de missões no Piauí, agora no mês de novembro. A gente gostaria de saber quem é que tem vocação para missionário.